Bom dia, meu nome é Márcio Antônio, vou começar a apresentação para a disciplina de seminários. Sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação da Facom, pela UF, e minha apresentação ela é dividida em três pontos principais, que são o tema, o algoritmo apresentado e a minha pesquisa. Bom, qual que é o tema? O tema ele é relacionado à classificação de séries temporais multivariadas com algoritmos baseados em dicionário. Para explicar melhor o tema, eu vou falar o que são séries temporais multivariadas, o que são algoritmos baseados em dicionário e alguns conceitos que serão necessários. Bom, as séries temporais, elas são um tipo de dado que podem ser divididas entre univariadas e multivariadas e possui a particularidade onde uma variável ela é dependente de outra, geralmente o tempo. Assim, um mesmo objeto possui várias medições que são ordenadas a partir de outra variável, como por exemplo o tempo. Se ela for multivariada, ela possui mais de uma variável em relação ao tempo, por exemplo, podendo ser vários sensores. A classificação de séries temporais é uma das tarefas entre as várias existentes, como o grupamento, detecção de anomalias ou predição de valores. Algoritmos de classificação, eles vieram aumentando por conta do aumento da quantidade de séries temporais de dados que vieram nos últimos tempos e da quantidade de pesquisa que houve nessa área. Por conta disso, houve a necessidade de se agrupar esses algoritmos para uma melhor organização e melhor entendimento, assim como também para melhorá-los e estudá-los. A forma mais aceita foi através da separação das características discriminantes que os algoritmos utilizam para buscar e separar as séries temporais. Essas características são representadas nos próximos slides, e as séries temporais elas podem ser construídas através dessas formas básicas, que servem para guiar, que estão aqui somente para guiá-los. Assim, um algoritmo ele pode separar as classes olhando a série completa. Ele pode buscar por intervalos que possuam maior relevância, por formatos que são diferentes entre classes. Ele pode buscar pela frequência diferente de padrões entre as classes das séries temporais, ou pela forma espectral, através de fórmulas. Essa pesquisa ela tem foco em algoritmos baseados em dicionário, ou seja, que buscam a frequência de padrões que acontecem nas séries temporais. Normalmente, possuem quatro etapas: aproximação, discretização, representação desses dados discretizados e a classificação, que executa a classificação propriamente dita. A aproximação ela é capaz de reduzir o tamanho, o comprimento da série temporal. A discretização ela transforma os dados reais em discretos, ou seja, transforma a série temporal em uma sequência simbólica. A representação é a forma como os dados simbólicos são representados e serão passados ao classificador. Um algoritmo que executa juntamente a aproximação e a classificação é o algoritmo SACS, que é bem conhecido e utilizado na área e funciona da seguinte forma: definida uma janela, ele executa a normalização, a aproximação e a discretização dos dados que estão dentro dessa janela. A normalização ela reduz a média a zero, desvio padrão a 1 e define o tamanho que será olhado dentro da série temporal. A aproximação ela divide a janela em espaços iguais, então define o tamanho da palavra resultante. E a discretização divide de forma vertical os dados já aproximados, definindo a quantidade de símbolos que irão aparecer em cada palavra. Essa divisão é de forma equiprovável na distribuição dos dados.
Bom, para fazer isso, para fazer a discretização de uma série completa, é feito o que se chama de janela deslizante, onde a janela começa no início da série temporal e vai se deslizando até o final, podendo sobrepor uma outra ou não. Feito esse processo, cada janela vai resultar em uma palavra, fazendo assim a transformação da série temporal em uma sequência de palavras. Essa sequência de palavras normalmente é representada por um histograma que conta a frequência de cada palavra de forma a representá-la. Multiresolução. Esse conceito é quando você pega uma mesma série temporal e utiliza diferentes configurações para fazer a transformação. Considerando o algoritmo Sachs, que pode alterar o tamanho da janela, o tamanho da palavra ou o tamanho do alfabeto, será obtido diferentes sequências de palavras, onde o tamanho da janela influencia na quantidade de palavras resultantes, o tamanho da palavra no próprio tamanho dela, e o alfabeto define quantos símbolos diferentes vão ter em cada palavra. Além disso, dada a transformação, dada uma sequência simbólica, é possível definir, como no processamento de texto, as sequências n-grams, começando a partir de 1 gram, ou os chamados tokens, que vai de 1 a n, onde a partir do segundo gram é contado não a frequência de cada palavra, mas a frequência de sequências de palavras. Juntando as configurações com os n-grams é formado um espaço de resoluções, onde, considerando esse exemplo, seriam 3 espaços, onde cada alteração na configuração resulta em n-grams diferentes. Bom, o trabalho correlato é o Mr. Ele é apresentado no artigo Interpretable Time Series Classification Using Linear Models and Multi-Resolution, Multi-Domain Symbolic Representations. Ele foi publicado no journal Data Mining and Knowledge Discovery. E 3 pontos se apresentam se ressaltam nesse algoritmo, que é a multiresolução, que foi explicado anteriormente, multidomínio, onde o algoritmo Sachs ele divide a janela em espaços de tempo. É possível dividir uma série temporal nas zonas de frequência dela. Então, se você utiliza o domínio de tempo e o domínio de frequência no mesmo algoritmo, você está usando multidomínios. O Mr. Sequel, ele utiliza também o algoritmo Sequel, que funciona da seguinte forma. O Sequel, ele é capaz de explorar todo o espaço de subsequências aplicando uma estratégia de busca por características que é branch and bound. Ou seja, dada uma única resolução, em uma sequência simbólica ele é capaz de buscar todas as sequências n-grams e encontrar, teoricamente, a melhor possível. Ele faz isso de que forma? Dado um conjunto de sequências, ele define as subsequências que são boas de forma aleatória, num primeiro momento. Daí ele testa as subsequências, mas não todas, ele consegue podar essa árvore. Ele começa montando a árvore completa, mas ele consegue fazer uma poda, então testa algumas subsequências, encontra a melhor, substitui no conjunto, formando um novo conjunto. Se tiver terminado o processo, substituindo todas as subsequências aleatórias, ele retorna as subsequências encontradas, ou seja, os n-grams. Como é que o Mr. Sequel faz uso disso? O Mr. Sequel ele transforma as séries temporais, definindo uma única resolução, obtém as representações simbólicas, executa o Mr. Sequel e
finalmente, com os n-grams encontrados, ele executa um modelo classificador. Nesse momento, não é multi-resolução e nem multidomínio, porque ele precisa escolher aqui um domínio de tempo ou de frequência e também precisa escolher qual resolução que ele está usando. Porém, ele faz então um ensemble, onde cada linha é um modelo classificador utilizando uma resolução e um domínio. E ao final do processo, ele faz um ensemble dos classificadores encontrados. Dentro desse contexto, qual foi a pesquisa proposta? Foi uma técnica de busca de características n-grams aplicada à classificação de séries temporais multivariadas. Qual foi a motivação dessa pesquisa? Bom, a motivação ela foi encontrada no artigo de Survey, que foi publicado também no Data Mining and Knowledge Discovery, que apresenta uma comparação de 16 classificadores em 26 conjuntos de dados. Alguns dos resultados encontrados pelo Survey mostram que o algoritmo baseado em dicionário ou não conseguiu executar todos os datasets, ou executou e não foram tão bons. Aqui mostra a comparação de acurácia média dos algoritmos em relação ao tempo de execução comparado ao benchmark, ao algoritmo de base. Comparando todos os algoritmos nos 20 datasets em que todos executaram, é mostrado que o algoritmo Muse e o MrSQL, que são algoritmos baseados em dicionário, eles tiveram resultados relativamente bons. Não foram os melhores, não teve a melhor média, porém, como mostrado nesse outro resultado, o algoritmo Muse ele apresenta em alguns datasets o melhor resultado de classificação. Nos outros é apresentado a média. Resumindo, a motivação ela está nas características n-gram que melhoram a classificação, como mostrado pelo MrSQL. Algoritmos baseados em dicionário parecem promissor em relação à acurácia, porém falta desempenho, como mostrado no survey. Ainda não se sabe qual tipo de classificador é bom para qual tipo de série temporal. E também há conjuntos de dados que são melhores classificados por algoritmos baseados em dicionário. Junto a isso, junto à motivação, foi montada uma hipótese onde pequenos grupos de dados conseguem representar parte de todos os dados. Assim, seria possível obter ou remover características, caso elas sejam boas ou ruins. Sendo assim, foi montada uma técnica, será proposta uma técnica onde um pequeno grupo de dados, utilizando todas as resoluções possíveis, vai remover algumas resoluções e essa quantidade de resolução vai diminuindo enquanto a quantidade de dados vai aumentando até que se tenha todo o conjunto de dados processados com uma pequena quantidade de resoluções, sendo essa pequena quantidade as melhores resoluções encontradas. Os resultados esperados para essa técnica são um custo configurável, sempre encontrar características discriminantes, caso tenha, que essas características discriminantes ofereçam uma boa classificação e que essa classificação seja superior ao benchmark, ao algoritmo de base, que no caso seria o mais simples. Bom, aqui estão listadas as referências para essa apresentação e muito obrigado. Aqui está o meu e-mail para contato e estou aberto a dúvidas.